Capítulo 761, Região Única do Diabo é aberta tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. De repente, ondulações apareceram no espaço distorcido acima das vastas planícies escuras. Uma flutuação bastante assustadora foi emitida fracamente do espaço distorcido. O mar de pessoas nas planícies havia se tornado novamente inquieto devido a essa mudança. Inúmeros olhares se fixaram no espaço distorcido. Os que conheciam esta cena sabiam que este era um sinal de que a região única do diabo estava prestes a abrir, como uma das famosas zonas de perigo na região leste do Xuan, e devido à grande quantidade de antigos tesouros que ela guardava, a região única do diabo era basicamente selada quase o tempo todo. Era impossível para uma pessoa comum invadi-la. No entanto, com o fluxo do tempo, buracos apareceram na grande matriz. Isto fez com que o selo ficasse muito enfraquecido por alguns meses. Este momento era a melhor oportunidade para um número incontável de caçadores de tesouros se aglomerarem nela. Como acontecia neste exato momento, uma ondulação assustadora se espalhava pelo céu a uma velocidade chocante. A barreira espacial que ficava entre o céu e a Terra também se tornava cada vez mais distorcida. Podia-se ver vagamente através do espaço distorcido e ver a Terra invulgarmente escura atrás dele. Uma ondulação sombria e fria se propagava a partir dela. Está prestes a abrir, hein? Os olhos de Lindong continham um pouco de admiração quando ele olhou para o espaço distorcido. Na verdade, ele estava bastante curioso sobre a grande guerra que havia ocorrido naquele lugar. Talvez ele fosse capaz de entender o que realmente havia ocorrido neste lugar. Descobrir exatamente que seres desconhecidos eram aqueles contra os quais os especialistas do passado lutaram. Nossas auras devem estar ligadas quando entrarmos na região única do diabo, mais tarde. Caso contrário, seremos separados. E Ying Xiao olhou para o espaço cada vez mais distorcido. Depois disso, ela se virou e falou com uma expressão solene. Entendido. Os muitos discípulos da seita do Dao responderam em voz baixa ao ouvir isso. Imediatamente, suas expressões se tornaram muito mais tensas. Era provável que todos tivessem ouvido falar sobre os perigos na região. Se alguém fosse enviado sozinho para certas áreas perigosas naquele local, era muito provável que acabasse morrendo. Vamos voltar pelo mesmo caminho quando sairmos? Lindong perguntou de repente. Existe uma formação profunda dentro da região única do diabo. É neste local que os discípulos dos 8 super seitas se reunirão de todos os lugares. E Ying Xiao ficou quieta quando falou a este ponto. Ela continuou. Além disso, uma vez que chegarmos, provavelmente será também um momento em que trocaremos golpes com o portão Yan. Durante a última competição das grandes seitas, a irmã mais velha, Wang, foi morta pelo portão Yuan porque ela estava protegendo os discípulos da seita do Dao quando eles saiam pela formação. Ao lado, as mãos de Wang Yan estavam cerradas até emitir um som rangente. Uma espécie de violência louca surgiu dentro delas. Lindong assentiu levemente. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Wang Yan. Depois disso, ele perguntou. Não é contra as regras fazer algo dentro da região única do diabo? Mesmo que alguém mate o discípulo da outra parte? A competição das grandes seitas não é um jogo de luta pacífica. Este é um campo de treinamento cruel. Portanto, ninguém responsabilizará ninguém, não importando quais táticas sejam usadas neste lugar. É claro que o ódio se acumulará naturalmente. E Ying Xiao riu baixinho. Então é assim, Lindong murmurou para si mesmo quando seus olhos se estreitaram levemente. Sua aparência não permitia que ninguém soubesse exatamente o que ele estava pensando dentro de seu coração. Bus. Enquanto Lindong conversava com Ying Xiao, o espaço ficou extremamente distorcido. Depois disso, o espaço explodiu repentinamente e um vórtice foi formado. Swoosh! No momento em que este vórtice se formou, o som do vento impetuoso rasgou imediatamente os céus. Inúmeras figuras se reuniam como gafanhotos, vindas de todas as direções. Finalmente, se transformaram em uma torrente humana que se lançava no vórtice distorcido. Após essa enorme atividade, os discípulos das super seitas também se moveram neste momento.
comparados às figuras humanas caóticas ao redor, eram sem dúvida mais ordenados. Um majestoso poder Yuan fluía e envolvia diretamente todos os discípulos dentro de suas respectivas seitas. Finalmente, eles se transformaram em um grande raio de luz que se dirigia ao vórtice. Nós também devemos nos mover. Ying Xiao deu um passo adiante quando viu isso. Um grito suave ressoou claramente ao lado da orelha de cada discípulo da seita do Dao. Entendido. Onda após onda de vigoroso poder Yuan imediatamente se irradiou dos corpos dos muitos discípulos, como se fossem uma única unidade. Logo depois, o poder Yuan se fundiu lentamente, transformando-se em um aglomerado de luz que abrangia a todos. Vamos lá. Ying Xiao acenou com a mão enquanto se movia rapidamente do local. Lin Dong, Wang Yan e o grande grupo de discípulos da seita do Dao imediatamente a seguiram de perto. Todos os discípulos da seita do Dao estavam envoltos sob uma forte luz, fazendo parecer como se fossem um só corpo. Finalmente, eles entraram no vórtice sob a atenção de muitos olhares antes de desaparecerem completamente. Um mar interminável de pessoas invadiu a região única do diabo após os discípulos da seita do Dao. Os sons do vento apressados continuavam a ressoar pelas planícies. Qilei, Shenzhen e outros dois no céu acima da cidade única do diabo gradualmente se afastaram quando os discípulos da seita do Dao entraram na região única do diabo. Depois disso, eles trocaram olhares. Eles podiam ver alguma gravidade e uma emoção desconhecida nos olhos um do outro. Eu me pergunto como eles se sairão desta vez quando enfrentarem o portão Yuan novamente. A força desses três pequenos reis do portão Yuan é de fato bastante forte entre a geração mais jovem, Qilei falou em voz baixa. Não há necessidade de nos menosprezarmos. Os discípulos do portão Yuan são fortes, mas aqueles pequenos companheiros da nossa seita do Dao também não são inúteis. Além disso, desta vez, a nossa seita do Dao tem também um pequeno monstro seguindo-os. Shenzhen riu levemente. Aquele sujeito pode de fato ser considerado um monstro. Antes de sairmos, o mestre da seita nos disse que a maior variável desta competição das grandes seitas seria Lin Dong. O mestre da seita só disse tais palavras 2 vezes em 100 anos. Uma vez foi devido ao Sr. Zhou Tong, enquanto a segunda foi devido a Lin Dong. Qilei sorriu quando ouviu isso. Imediatamente, ele suspirou emocionalmente. Desta vez, vamos observar e ver que métodos este pequeno monstro usará ao enfrentar os 3 pequenos reis do portão Yuan. Eu estou ansioso por isso. Shenzhen e os outros 3 olharam um para o outro. A solenidade em seus olhos havia relaxado um pouco. Entretanto, neste momento, era provável que mesmo eles não conseguissem imaginar que, não muito tempo depois, sua expectativa acabaria por irromper de uma forma sangrenta que abalaria toda a região Shu oriental. A escuridão se espalhou sobre o solo e finalmente se estendeu até a borda da visão. Era como se o céu tivesse se tornado extremamente escuro, fazendo com que uma pessoa se sentisse bastante oprimida. Esta terra já havia experimentado uma batalha desesperadora e devastadora. Este lugar também era uma planície escura e desolada. De tempos em tempos, alguns rugidos extremamente perfurantes podiam ser ouvidos de muito longe. Esses rugidos não continham nenhuma força vital, ao invés disso, só continham um desejo extremamente puro de matar. Swoosh! Esta planície desolada ficou quieta por um longo tempo. De repente, incontáveis rachaduras apareceram no céu. Depois disso, muitas figuras de luz saíram rapidamente daquelas rachaduras. Um momento depois, elas quebraram o silêncio desolado deste lugar. De repente, uma grande luz brilhante saiu dessas rachaduras que permeiam o céu. Finalmente, ela pousou no chão. A luz brilhante se espalhou, revelando centenas de figuras. Eram os discípulos da seita do Dao, liderados por Ying Xiao e Lin Dong. Esta é a região única do diabo, hein? Muitos discípulos da seita do Dao não puderam deixar de observar o ambiente depois de pousarem. Claramente, eles estavam muito curiosos sobre esse lugar perigoso sobre o qual tinham ouvido falar tanto. A maioria das pessoas seria transferida aleatoriamente pelo vórtice para várias partes da região única do diabo depois de entrar nele. Portanto, se a nossa sorte não for ruim, é provável que não nos encontremos com o portão Yuan tão cedo.
Os olhos de Ying Xiao Xiao observaram os arredores antes de falar. Sim. Lindong também assentiu levemente quando ouviu isso. Eles ainda tinham coisas a fazer nessa região única do diabo. De fato, não seria bom se eles se encontrassem com o portão Yuan muito cedo. Afinal, eles não tinham pressa de resolver seu rancor. Devemos nos mexer primeiro, tenham cuidado. Os olhos de Lindong vasculharam a área ao redor. Assim que suas palavras foram ditas, suas pupilas de repente encolheram. Seu pé de repente pisou no chão e uma energia assustadora foi lançada. Ele sacudiu diretamente o chão, causando a formação de uma fenda. Sob essa fenda, mais de uma dúzia de monstros ferozes cobertos de espinhos negros afiados revelaram seus olhos grandes e sangrentos. Svoosh svoosh. A terra circundante de repente entrou em colapso quando Lindong descobriu esses monstros que estavam escondidos no subsolo. Imediatamente, inúmeros espinhos negros extremamente afiados atravessaram o chão e foram lançados na direção dos discípulos da seita do Dao. Muitos discípulos da seita do Dao foram pegos desprevenidos por esses ataques ferozes ocorridos momentos depois de terem pousado. No entanto, foi uma sorte que houvesse alguns discípulos notáveis, com reações rápidas. Imediatamente, o vigoroso poder Yuan rapidamente se transformou em um escudo, bloqueando os espinhos negros que violentamente se lançavam em sua direção. Yingguan também foi pega de surpresa quando viu uma infinidade de longos e negros espinhos vindo do subsolo em sua direção. Neste instante, quase instintivamente ela lançou diversos ataques, forçando o retorno de uma dúzia de monstros. No entanto, o número de ataques apontados para ela era claramente grande demais, fazendo com que sua expressão mudasse. Ela observou quando garras afiadas a alcançaram debaixo do chão já em ruínas, enquanto um grito de surpresa involuntariamente emergiu de sua boca. Clã! No instante em que ela gritou, uma figura já havia aparecido na sua frente como um fantasma. Imediatamente, sua perna se engrossou rapidamente, transformando-se em uma perna de dragão verde que, com raiva, foi lançada para baixo. Bang bang bang. O solo desmoronou devido a esse chute, fazendo com que os rostos dos discípulos da seita do Dao se tornassem pálidos ao verem uma miríade de monstros negros com grandes olhos escarlate saindo como uma maré em erupção do chão colapsado. Formigas diabólicas, que merda! O grupo de Ying Xiao Xiao olhou para o mar negro dos monstros enquanto suas expressões gradualmente se tornavam sombrias. Era evidente que eles não esperavam que acabassem encontrando essas criaturas problemáticas no momento em que chegassem à região única do diabo.